Com a palavra, Vossa Excelência, no grande expediente. Obrigada. Adoro. Bom, senhor presidente, hoje a gente está protocolando, na verdade já protocolamos, né, alguns projetos, estamos aqui anunciando, porque quase encerrando o mês de agosto, que também é conhecido como mês lilás, mês de conscientização e combate à violência contra as mulheres, infelizmente com índices ainda altos de violência, né, e casos simbólicos desse tipo de violência que chocaram nosso país e nosso estado nos últimos dias. E como os dados que foram divulgados, né, pelo mapa de violência, que infelizmente quase 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Por isso, peço que seja pautado, né, 2 projetos de lei, né, de nossa autoria que visam combater a violência contra as mulheres. O primeiro projeto é o 45 de 2023, que dispõe sobre a comunicação aos órgãos de segurança pública acerca da ocorrência ou de indícios de violência doméstica, familiar, sexual e outras formas de violência, inclusive as autoprovocadas contra crianças, adolescentes e mulheres no âmbito das instituições de ensino do Estado de Sergipe. Que esse projeto a gente já conseguiu aprovar lá na Câmara Municipal, que é um projeto muito importante, porque a partir dos debates, né, desde a infância, desde a adolescência, sobre o machismo, a misoginia, que a gente vai desconstruindo comportamentos que geram violência. Então, senhor presidente, se ainda tiver votação esse mês ou no próximo, vai ter essa quinta, então, se possível, algum desses projetos, para aproveitar o agosto lilás, né, ali, ó, Igor, depois, se possível, dê uma olhadinha nesses 3 projetos, é o 45, o 45 2023, tem um projeto 46 de 2023 também, e o 2000, o 46, que dispõe sobre a comunicação aos órgãos de segurança pública acerca da ocorrência ou de indícios de violência doméstica, familiar, sexual e outras formas de violência, inclusive os que são autoprovocados contra crianças, né, e adolescentes, que esse é o 46 de 2023. O 43, na verdade, é a campanha, né, nas escolas sobre o machismo e a valorização das mulheres. Esse projeto, presidente, já foi aprovado na Câmara Municipal, né, aqui de Aracaju, e que é o 45. O 46 é sobre a comunicação, porque, infelizmente, antigamente, dizia que briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje, a gente não pode mais se silenciar quando vê alguma ação de violência, não só contra a mulher, as mulheres, mas contra a população LGBT, contra a população negra, contra animais, porque existem muitas violências também contra animais e muitas das vezes, com medo, né, de acontecer algo, as pessoas não denunciam. Então, esse projeto que dispõe principalmente aos órgãos de segurança pública, né, informar, comunicar esse tipo de violência é muito importante, né, para que a gente possa combater. E o projeto 200 de 2023, que institui o Programa de Inserção de Mulheres em Situação de Violência Doméstica no Mercado de Trabalho de Sergipe, dá outras providências, né? Então, esses projetos são importantes e de interesse popular e, com certeza, com unanimidade,
né, entre meus pares para combater a violência contra as mulheres com medidas preventivas de conscientização e valorização e tratamento, né, da mulher vitimizada. Então, espero que pelo menos algum desses três a gente possa colocar em pauta para ser aprovado ainda no mês do agosto lilás. Também, senhor presidente, eu quero saudar as autoridades, mas também queria falar das comunidades que dependem diariamente das rodovias estaduais, né, que é sobre as questões que foram provocadas, trazidas ontem, né, na audiência pública sobre violência nas rodovias estaduais, só que, infelizmente, né, quer dizer, que vai acontecer daqui a pouco, eu já queria trazer alguns dados, né, sobre essa situação, uma reflexão, porque ontem mesmo, quando eu fui viajar para a comunidade Chocó, lá em Porto da Folha, em quase duas situações eu quase iria ser submetido a um acidente, né, por causa das condições das rodovias. Um é a que liga ali, depois de passar Monte Alegre, que para pegar para ir para a comunidade Chocó, se eu não me engano, eu anotei, mas eu esqueci. Eu sei que vai sair lá em Niterói para pegar balsa para ir Pão de Açúcar, né, que vai para a comunidade. Sim, depois da entrada para Porto da Folha, tem outra entrada que vai sair no Rio São Francisco. É a rodovia que dá acesso à comunidade Chocó. Está muito emburacada e vai ter até um... exato, ali daquele cruzamento de lá. E eu vi que já tinha alguns carros, eu acho que é da prefeitura, tapando alguns buracos, mas só em algumas partes. Mas a estrada que está pior é a de chão, que liga, né, a comunidade de Chocó. São 12 quilômetros, senhor presidente, que está uma situação... Assim, foram 12 quilômetros que a gente passou mais de 1 hora. São buracos, assim, que não tem condições. Mas eu fiquei sabendo que a própria ministra, né, a ministra dos povos indígenas, provavelmente vai vir, né, na próxima semana, que vai ter a festa da retomada, e vai ter algumas ações do governo. Eu acho que é importante, não só nesse período, né? E ele disse, Linda, não adianta também só passar a máquina agora e não fazer um estudo para, né, que não imposse, né, para um estudo de viabilidade para que logo retorne os buracos. Então, é um pedido à IODR que a gente está fazendo ofício ainda hoje, mas eu queria já solicitar até porque a festa já é dia 9, já está chegando para que seja resolvido. E ontem, né, como parte de nossa programação do Agosto Indígena, a Lei Estadual número 9.463 de 2024, de nossa autoria, né, fomos visitar lá o território indígena do povo Chocó. E lá nós fomos recepcionados na escola indígena e depois tivemos uma roda de conversa no cais, né, e com o cacique Bá e o pajé Jair, que são lideranças do território, que fizeram, né, uma recepção e um acolhimento e escuta ativa. E quero agradecer a liderança, né, Dani Chocó, pela articulação da visita e pelo reconhecimento da atuação da mandata na aprovação, né, de projetos que reconhece e valoriza a luta dos povos indígenas em nosso Estado, destacando a Lei de Agosto Indígena e a Lei número 9.528 de 2024,
Ó, aí chegando lá na comunidade, é uma comunidade belíssima, assim, sabe? Toda a população receptiva. Foi um momento muito especial. Na verdade, todas as vezes que eu participo, eu fico muito emocionada pela energia, né, e pelo trabalho, né, de resistência e luta que todos realizam lá na comunidade, né, que desde 1979 vem lutando por reconhecimento do território, né, e por isso que dia 9, né, eles mandaram estender. Participei lá do Toré, que é uma roda que eles fazem lá quando chega um visitante. Fizeram uma oração lá para... Fui caminhando, porque para ir para o rio não tem nem estrada. Sim, presidente. Aí conversando, né, com o cacique Bá, né, sobre as dificuldades, né, da estrada, porque isso dificulta o acesso ao território e que e essa questão já é de conhecimento das autoridades lá do município, mas que até agora não tem solução. Foi prometido, né, de fazer até o dia 9, mas quando já estamos próximos, né? Dia 9 já é daqui, dessa terça a 8. Então, são menos de 15 dias, né, do evento e que essa situação seja resolvida. Além disso, né, a comunidade vem reivindicando a construção, presidente, de um centro cultural lá, porque as atividades lá, quando acontecem, né, eventos, numa igreja que é cedida lá pelo padre, que não tem estrutura para realizar as atividades, ou então em uma praça lá que não tem cobertura nenhuma. Então, eles também reivindicaram, né, a construção de um centro cultural. Eu disse que iria ver tanto com o governo federal, mas se também, né, o governo do estado puder contribuir, né, seria muito importante, porque ficamos, né, com a responsabilidade, né, de acionar algumas instâncias, né, também do governo do estado, bem como do governo federal, para atender essas demandas de estruturação do território e prestar a devida assistência ao povo Xocó, que é o nosso patrimônio, símbolo, né, de nossa gente, e que já conseguimos, né, com essa lei, reconhecer o 9 de setembro como o dia, né, de reconhecimento do patrimônio imaterial, né, aqui do estado de Sergipe, e colocar no calendário oficial do estado. Por fim, senhor presidente, na última quinta-feira, nossa mandata acompanhou o semiárido, o seminário, na verdade, estadual, do Plano Nacional de Educação
em Sergipe, que foi realizada aqui na Alés, só que, infelizmente, eu não consegui participar, porque eu estava com outra agenda, mas alguns componentes da nossa mandata participaram. Né? E quero, por isso, parabenizar a iniciativa, né, da Comissão de Educação da Câmara Federal, ao mesmo tempo, né, que destacamos a falta de mobilização da sociedade civil para a participação do evento, né, que acabou sem ter muita visibilidade. E essa foi uma denúncia até mesmo de alguns professores que estavam presentes, porque divulgamos, né, essa ação. Muitos professores, estudantes e familiares e até gestores sequer souberam da realização do seminário. Isso é grave, porque se a elaboração do Plano Nacional da Educação precisa ser participativo, como garantir a participação efetiva sem informação e mobilização social? Estão acontecendo, né? Hoje mesmo está acontecendo a Conferência das Cidades, né? Que é muito importante, são 3 dias, as outras são um dia que muitas das vezes não dá para debater todas as demandas, mas que haja uma participação real, porque a finalidade da existência da conferência é justamente para que o Estado, os municípios, não determine, né, uma lei ou uma política pública que muitas das vezes não corresponde à expectativa da população. E a conferência existe para discutir quais são as demandas e, a partir das demandas, né, da população, as reivindicações, o governo vê quais são as propostas que podem, sim, gerar políticas públicas, né? Então, as conferências, a participação desses seminários, né, da realização, principalmente desse Plano Nacional de Educação, que vai acontecer, pelo que eu entendi, aconteceu só o seminário, mas vai ter a etapa, né, do plano estadual, né, com a participação, né, de outros setores. É preciso e é fundamental a divulgação, né? Teve uma fala de um professor até que criticou a falta, né, de uma maior divulgação. E o Plano Nacional da Educação, por sua natureza, deve responder às realidades diversas do nosso povo, desde o currículo, a falta de vagas em creches, valorização profissional, a passe livre estudantil, a qualidade de alimentação escolar, a inclusão de pessoas com deficiência, o financiamento adequado da educação, a ampliação de escolas e o fortalecimento das universidades e institutos federais. Mas, sem a participação popular, corre-se o risco de construir um plano de gabinete distante da realidade da sala de aula para as comunidades periféricas, dos povos do campo, das famílias e também de todas e todos os trabalhadores. O Plano Nacional de Educação e seus desdobramentos estaduais não podem ser um espaço reservado somente a técnicos e gestores. Ele precisa ser um espaço democrático, plural e de escuta ativa e pactuação social. Por isso, mais uma vez, esses seminários, né, essas conferências precisam de uma mobilização geral da população. E a educação é um direito fundamental e bem público. Portanto, o plano deve nascer, né, do diálogo aberto e transparente. É preciso garantir que a sociedade sergipana seja protagonista na definição do rumo da sua educação. E como eu acredito numa educação que seja libertadora, transformadora, para isso, a participação popular é fundamental para trazer as questões sociais, para refletir e discutir dentro, né, das grades curriculares, né, como a questão
relacionado ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia, o capacitismo e todas as formas de opressão. Então, é isso, senhor presidente. Daqui a pouco teremos essa audiência pública, estaremos participando para também colaborar. É isso, muito obrigada. Até amanhã, em mais uma sessão aqui na Casa do Povo. Olha, finalizei certinho. Com a palavra